Derivadas. É o código número 5, derivação e integração numérica. No final da aula, se alguém tiver dúvida da prova passada, a gente passa nela também, tá? É o capítulo 8 do livro. Eu acho que, na verdade, é o 7 e o 8, se eu não estou enganado. Você tem que olhar. Vamos olhar aqui rapidamente. É o 8 e o 9. 8 e 9. Bom, vamos começar então com derivadas. Qual que é a definição de derivada? Muito bem. Outra. Muito bem. Definição matemática. Limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a quanto? A zero. Se você implementar isso aqui no Python, você vai conseguir fazer uma derivada de uma função qualquer que seja. Qual que é o único problema para implementar isso aqui no Python? Divisão por zero, o limite. Então, seu h não vai poder tender a zero, mas ele vai ter que ser um número o quê? Muito pequeno. Então, implementar isso aqui em Python é muito simples. Vamos aqui. Função cosseno x. Tá pequeno, gente? Melhorou? Alguém desligar a luz, por favor? Há uma dica para vocês, eu falei para o pessoal de programação. Se você clicar na engrenagemzinha aí do Colab, vier em editor e marcar todas as opções, você vai conseguir ver os números de linha no código. Ajuda bastante, eu gostei. Oi? Não consegui te entender. Esse que é o dado. Não, não, é isso. Tudo bem. Como que ele tirou 10 na prova? Não sei, cara. Nessa dúvida. Tá bom. Então vamos começar com a função f de x, que retorna o quê? NumPy cosseno de x. Schneider, qual que é a derivada do cosseno de x? Menos seno de x. Não, tá revisado agora. Derivada do cosseno é menos seno. Isso aí. Isso. Então, beleza. Ó, vou definir meu x0. Quem que é meu x0? NP pi sobre 2. E vou definir meu h. Quanto que eu coloquei aqui? 0,1. Como que faz o cálculo da derivada por diferença finita? O nome disso aqui é diferença finita, tá? df é quanto? F de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Não tem dificuldade. Eu vou definir aqui a derivada real. Quanto que é a derivada real? Menos seno. Aí aqui a gente vai ver o quê? Vamos ver o valor da derivada e o erro da real para a analítica. Porque eu defini essa daqui sendo a analítica, né? Diferença finita. E essa de baixo aqui, df dx, é a real. Certo? Que é menos o seno. Eu sei o valor da derivada. Então, olha só. Rodando aqui. Derivada por diferença finita. No caso, qual ponto que eu usei? X0? Quanto que é menos seno de π sobre 2? Hã? É 90 graus. Quanto que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. Muito bem. Então, o resultado tem que dar menos 1. Ok? Então, olha lá. Por diferença finita, deu quanto? Próximo de 1. E o erro, e quando eu faço a derivada verdadeira?
menos 1. Então, aqui está o meu erro percentual, meu absoluto. Está em qual casa decimal? Primeira, segunda, terceira. Então, um erro de 10 a menos 3. E aqui meu erro percentual, 0,16% de erro. Como que eu faço para baixar esse erro? Isso mesmo. Olha lá o que aconteceu. O erro agora diminuiu bastante, né? Então é só deixar o H bem pequenininho. A gente vai ver que você não pode deixar ele tão pequeno assim, senão começa a acumular erro. Mas por hora, isso basta. Vamos ver agora a diferença gráfica. Que é bom assistir a aula, né? Tinha gente colocando o gráfico no código da prova. Eu nem pedi gráfico. Por quê? Não sei. Mas vamos ver a diferença gráfica. Então, aqui no Py, importei o plotador do Python, matplotlib pyplot.splt. Como é que é? Não, não. A do 3D é essa daqui. Aham. Bom, defini de novo cosseno. Mantive o H pequeno, grande, né? 0,1. Criei um linspace. O que essa função faz mesmo? Ele faz um eixo X. Muito bem. E aí, o que você tem que colocar nele? Você tem que colocar nele o valor inicial, no caso é quanto? Valor final, eu coloquei quanto? 2π. E quantos pontos que você quer? No caso, eu usei o número inteiro, 1 sobre h. Quanto que é 1 sobre h? Então, parte inteira de 10 é quanto? Então, eu quero 10 pontos. 10 pontos entre 0 e 2π. Ele vai fazer linear os pontos, porque eu pedi um line space. Linear space. Mesma coisa, mesma coisa. Calculo def. Vamos falar. Log space. Log space. Nós vamos usar hoje. O df dx nada mais é que df dx, a função, né? Essa aqui é a analítica, a real. Coloquei aqui na frente. Derivada real. E essa daqui, ó, é a derivada o quê? Numérica, né? Ou analítica. É melhor numérica. Muito bem. Então, vou plotar as duas. Aqui é só o plot. X, f de x, x df e x df dx. Então, olha só. Em azul, nós temos a f de x. Qual que é a função mesmo? F de x? Cosseno. Cosseno é azul, certo? Por que ele está meio travadinho, assim, o gráfico feio não está aparecendo cosseno? Quem lembra? A quantidade de pontos que eu coloquei não está batendo com a frequência. Depois vocês vão estudar isso aí lá em teorema de... Não, teoria de telecomunicações, teorema de Nyquist. Mas beleza. Eu vou trocar depois lá, vai ficar certinho. Então esse é o cosseno azul. E o verde é por diferença finita. É a derivada o quê? Numérica. E o vermelho é a derivada real, certo? Então tem uma diferençazinha, dá para ver aí que não está certinho, né? E o meu amarelinho aí é o erro entre eles, certo? Então perceba que existe um erro, certo? Ele não é zero. Como que eu faço para diminuir? De novo, aumento diminui o H, né? Olha lá. O que aconteceu agora? Mais pontos, mas assim, o ponto é o seguinte: eu não consigo ver quem.
O erro é zero, não consigo ver a verde, porque elas estão uma em cima da outra. O erro é muito pequeno, certo? Eu também pus ponto demais, né? Eu vou diminuir um pouco. Aí, 1.000 pontos. Ainda assim é demais. Um pouco, só 2, só 100. Vamos ver se vai dar para ver a verde. Eu acho que não, vai ficar uma em cima da outra. Dá para ver bem embaixo, assim, tem uns pontinhos verdes, né? Então aqui já dá para ver que o erro diminuiu bastante, né? Então é só deixar o H pequeno, que você vai diminuir bastante o erro para a derivada. O verde é a derivada numérica. É da fórmula do limite aqui, ó. A verde é essa. Não é igual, porque é uma aproximação. Seria igual se fosse quanto o H? Zero, mas eu não tenho como dividir por zero no Python. Entendeu? Então, por isso que é aproximado. Por isso que o erro deu isso aqui, ó, por exemplo. Tem um errinho. Ele é pequeno, mas ele existe. Muito bem. Já tinha feito, eu nem precisava. É, deixa assim. Menos um, né? É o original, deixa ele do jeito que estava. Eu tinha feito aqui, ó, com H bem menor. Ah lá. Não dá nem para ver o verde, né? Ok. Agora a gente vai ver o quão pequeno eu posso fazer esse H. Por quê? Se a gente fosse pensar, então, bom, se é bom que o H seja pequeno, eu posso fazer ele 10 a menos 18, 10 a menos 15, né? Melhor dos mundos, o H vai ficar bem pequenininho, concordo? Mas a gente vai ver que tem um acúmulo de erro aí. No livro de cálculo numérico aqui, né? Esse livro aqui, da UFRGS, ele faz uma demonstração matemática. Eu não vou fazer ela aqui, mas eu vou mostrar o erro para vocês. Olha o que que eu faço aqui. Eu criei um H que é igual a quem? NP. Olha aqui, não é mais lean space, é o quê? Log space. Então agora é logaritmo. Ao invés dele fazer pontos lineares, ele vai fazer pontos logarítmicos, ou seja, um vai ter uma ordem de grandeza menor que o outro. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, por aí vai. Então, o que que eu vou fazer? Peguei um x0, que é o lean space, a mesma coisa que a gente já tinha feito. Fiz um df, que é o quê? Aquele mesmo que a gente tinha feito. A derivada o quê? Isso aqui é a derivada o quê? Numérica, né? Isso. E eu vou pegar o erro e dar um append do quê? Ó, a média de quem? Do df dx de x0. Esse df dx é aquele que eu fiz aqui em cima, ó. Df dx é a derivada o quê? Real, né? Derivada verdadeira da função. Menos quem? A numérica. Vamos ver como é que fica o erro quando eu for variando o h, porque é isso que eu vou fazer aqui, né? Meu h não vai variando? Vou fazer as derivadas, vou comparar vários h's para a gente ver qual que é o resultado. Aqui eu só fiz um plot de h pelo erro. Ó, olha só que interessante. Quando meu h é 10 a menos 1, qual que é o meu erro? Digo o h, 10 a menos 6, também igual, mas é próximo, entre 10 a menos 6 e 10 a menos 7. Qual que é o meu erro? Entre 10 a menos 7 e 10 a menos... Olha o que aconteceu agora. Foi 10 a menos 9. O que aconteceu com ele? Ele aumentou em relação ao último, não foi? Se eu olhar aqui, ó, os pontos que foi 10 a menos 8, o erro era 10 a menos quase 9, né?
Aqui você diminuiu o H, ou seja, ele ficou mais próximo que zero, só que o erro o quê? Aumentou. Certo? Então, o seu H, o ideal é que ele não seja pequeno demais. Porque se ele começar a ficar pequeno demais, o seu erro começa a aumentar. Diga. Vou subir. Não tem problema não. Ó, o que eu fiz aqui? Para I em H. O que tem lá no H? Não, não é uma função. O que é isso? Aqui, ó. Deixa eu ajudar. O que tem no H? Ó, o que tem no H? De pontos. Só que os pontos, eles não são distribuídos linearmente, eles são distribuídos logaritmicamente. Por isso que, ó, o primeiro é 9, 10, 9, menos 8, menos 7, menos 6. Então, logarítmica. Entendeu? Aí, o que eu faço aqui? Para cada I em H, então ele vem em pé. I que está contido em H, o que eu vou fazer? Eu vou definir um x0, vou calcular a derivada numérica e vou calcular o erro. O H, né? A definição do H. Beleza. Posso fazer aqui mais um, ó, só para vocês verem? Menos 15, com mais valores. Olha lá. O erro sobe muito. Por que isso acontece? Porque o H fica pequeno demais. Aí, na hora que divide, aumenta muito o valor lá em cima. Então, tem que tomar cuidado. Geralmente, a recomendação é claro, isso vai depender da sua função. Se a sua função tiver um valor 0,001, ficando, pode ser que seu H pode ser um pouco melhor. Tem que testar. Tem que confirmar isso. Bom, mas aí é bom pelo menos vai saber como é que está seu erro. É bom não passar desse valor. É uma recomendação final. Para essa função. Se você testar a outra, não vai ser esse valor. Esse é o bom, entendeu? Para essa função, por isso. Depende da função. Vamos fazer só um teste, tá? Valor. Entendeu? O numerador são os valores. Depende de pouco. Em geral, 10 menos 6, 10 menos 7, 10 menos 8 dão bons resultados. Tá? Então, tomar muito cuidado aí com o H que você escolhe para fazer a derivada. Muito bem. Aqui tem uma definição que o livro traz, eu não vou ficar entrando no detalhe, mas são outras formas de fazer essa mesma derivada. Essas outras formas, todas elas se baseiam na abertura da série de Taylor. Vocês lembram da série de Taylor ou não? Tem nada a ver. A série de Taylor, acho que vocês estudam ela a primeira vez em cálculo, mas também vem em funções de variáveis complexas. Ela é uma expansão que pode ser feita a partir de qualquer função. Você abre termos para representar uma função. Se chama expansão de Taylor. Depois vocês pesquisam aí. O resumo dessa ópera toda é o seguinte. Tem outras formas para fazer a derivada a partir da expansão de Taylor. Quais são outras formas? É a progressiva, a regressiva e a central. Essa progressiva
Foi o que a gente viu primeiro? Deixa eu ver se é. Peraí. Qual que a gente usou? A gente usou x mais h menos f de x. Então, a gente usou a progressiva. F de x mais h menos. Outra forma de fazer é fazer assim. F de x menos f de x menos h. Então, ao invés de você usar o da frente de trás, tem que usar o do valor e o anterior. Certo? Outra forma de fazer é pela direita ou pela esquerda. É a central. Então, você não usa o valor. Você usa o da frente e o de trás. F de x mais h menos f de x menos h. Só que isso divide por quanto? Por 2h. Certo? Porque você pegou o da direita e da direita subtraindo da esquerda. Né? A diferença é de 2 por 2h. Então, são outras formas de fazer a derivada. Aqui tem uma função seno de 2x menos x ao quadrado. Qual é a derivada analítica? 2 vezes cosseno de 2x menos 2x. Nós vamos comparar essa com essa. Certo? Para vocês verem a diferença. Tem sim. Faz parte da disciplina de cálculo. Então, olha aqui, ó. Como aqui a aula não é de cálculo numérico, eu não vou fazer demonstração. Você vê lá em cálculo numérico, né? Mas é só para vocês saberem de onde vem. Então, olha só. Progressiva de primeira ordem. Está aqui o valor da derivada. E aqui o erro. Deu na casa de 6, 10 a menos 2. Progressiva de primeira ordem com h valendo quanto? 0,01. Abaixei o h. 5,22, 10 a menos 3. Olha a regressiva. O erro deu 4,22 e elevado a menos 2. O erro deu um pouquinho menor do que a progressiva. E com h valendo 0,01, 10 a menos 2, né? Deu erro de 5,05, 10 a menos 3. Deu um pouco menor. Agora, olha a central. A central deu erro de 8,7, 10 a menos 3. Abaixou bastante o erro, né? A central tem essa característica. Ela baixa bastante o erro. Tá? E com o h valendo 0,01, olha o valor do erro. 10 a menos 5, ela baixa bastante. Então, a central é bem interessante. Derivada, gente, não tem segredo. É isso. É muito fácil. Tá bom. Vamos para a próxima. Derivada segunda. Calma, nós vamos chegar lá. Tem sim. Então, olha só. Derivada segunda. Aí, a derivada segunda, vocês já imaginaram. Não sei se vocês imaginaram, mas dá para imaginar. A derivada primeira, quantas fórmulas eu mostrei para vocês? 3, né? Progressiva, regressiva e central. Certo? A de segunda ordem tem uma infinidade de fórmulas por causa da expansão da série de Taylor. Vou mostrar algumas para vocês aqui. Primeiro que eu vou mostrar é a central. Olha lá. Essa é a fórmula da derivada numérica central. Então, é f de x mais h menos 2f de x mais f de x menos h sobre h ao quadrado. Essa é a fórmula da derivada segunda. Certo? Vamos ver agora, comparando os valores com a derivada o quê? Verdadeira, né? A derivada analítica. Olha lá.
aproximação, valor exato, tá aqui meu erro. Estão vendo o gráfico? Mesma coisa daquele outro. Então, perceba que o azul é o gráfico original, o verde é a derivada segunda desse gráfico original, e o vermelho, o verde é a derivada segunda de Taylor, né? É a aproximada, numérica. E o vermelho é a verdadeira. Eles são quase iguais. Tem diferença. Eu coloquei o erro até separado, para você conseguir ver ele. Ele ia ficar aqui por zero. Então, o erro em percentual é quanto? 0,083, 8,35%. É um erro muito pequeno também. Então, dá para fazer derivada numérica tranquilamente. Aí, se você quiser diminuir o erro, mesmo processo, o que você faz? Muda quem? O erro diminuiu mais ainda. Tá? Então, por aí você pode modificar o seu erro. Tá? Agora, com o SciPy. Parte boa. Para você usar do SciPy, você tem que importar, tem que pegar ele, from scipy.misc. Misc é porque é miscelânea, miscellaneous, vários utilidades, por assim dizer. E aí você importa quem? Derivative. Aí para fazer a derivada, o que você tem que fazer? Vamos escolher uma função aqui, escolher uma função bem bonitinha. X ao cubo. Schneider, qual é a derivada de x ao cubo? Muito bom. É a derivada segunda? Deriva de novo. 6x. Muito bom. E a derivada terceira? 6. Muito bom. Essa é fácil, não precisa de cabeça. Fiz aqui, ó, lean space. Então, eu criei entre menos 2 e 2, quantos pontos? 100 pontos. Primeira derivada, o que eu tenho que mandar aqui? Derivative. O que eu tenho que passar? A função. Não, a derivative eu só importei. É a do SciPy. Não precisa fazer nada. Tem que passar para quem? Tem que passar o quê? A função, o vetor de pontos e quem? O dx, que é o h. Só que aqui ele chama dx. Tava, tava assim. Está importando lá. Que é porque aqui eu não estou importando todo o scipy.misc. Eu poderia, mas eu não estou. Eu estou importando somente quem? O derivative. Por isso, porque eu não quero importar todo o SciPy. Você podia fazer assim, por exemplo. Ó. Import as sci. Certo? É muita coisa? Eu não sei se ele deixa, porque é muita coisa. Ah, e deu até um erro aqui. Depois eu vou verificar. Escrevi errado? Deixou. Deixa. Beleza. Obrigado. Aí eu usaria sci.derivative, igual os outros. Só que como eu não quis importar tudo, eu importei só o derivative, só essa função. Ó, importei aqui a segunda derivada. Importei, eu calculei como? Derivative. O que eu tenho que passar?
Agora, como eu quero a segunda, eu tenho que informar para ele. N é o quê? A ordem da derivada. No caso aqui, eu quero derivada do quê? Segundo, então eu tenho que falar que o N é 2. E o dx? O H? Como é que é? É esse lean space. 100 pontos entre menos 2 e 2. 100 pontos entre menos 2 e 2 distribuídos linearmente. Você quer ver ele? Eu quero derivar. Quero derivar. Você vai derivar a função em algum ponto. Que ponto? Eu quero derivar nesses pontos, entendeu? Se você passar só um ponto, ela vai derivar só em um ponto. Entendeu? Quando eu passei um vetor, ele vai derivar em todos os pontos. Ok? Ok. Não sei. Pode ser os dois. Pode ser um. Não sei. Sei. Então, sei. Em mais de um é mais legal, né? Não, por quê? Você tem. O código tá aqui, cara. Hã? Que restrição de código? Ah. Ah, mas estão todos os métodos aqui? Pode ser que tenha, mas estão todos aqui. Eu não estou deixando. Você pode consultar o código. Então, olha só. E a terceira derivada? Atenção na terceira derivada. Eu vou tirar isso aqui só para vocês verem o que vai acontecer. F, x, agora eu quero n é quanto? E o dx, mesmo valor. 10 é 10 a menos 6. 10 a menos 6. Aqui só fiz os três plots das três derivadas. Que é só plot, não tem mais nada. Olha só, deu um errinho. O que ele falou? O número de pontos usados para computar a derivada precisa ser pelo menos n mais 1. O que isso quer dizer? Seguinte, dentro do derivative, ele vai usar uma fórmula para fazer a derivada. Uma fórmula que nada mais é que uma série de Taylor. Para fazer a série de Taylor, na derivada segunda, quantos pontos você precisa? Um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Isso para a derivada? Na derivada primeira, quantos pontos você precisa? E para a derivada terceira? Só que o derivative não sabe disso. Então você tem que falar para ele: eu quero que você use tantos pontos para fazer a derivada. Que é o que ele chama aqui de order. Então, se for a partir da terceira derivada, você tem que falar para ele quantos pontos. Só que ele te conta aqui no erro, né? Tem que ser o quê? Pelo menos n mais 1. Então, no caso aqui, pelo menos 4 pontos. No livro do UFRGS, ele mostra as fórmulas para derivada terceira. Vocês podem ver lá, tem várias. Ó, ainda não deu. Não aceitou. Por quê? O que ele falou? Ímpar. Então, odd é ímpar. Even é par. Olha lá, minhas derivadas, que lindas. Oi? Que texto? É porque é um aviso do SciPy. Ele está te dando um aviso, ó. Ele vai ser removido. Você deve utilizar o código findIF. O SciPy vai ser removido, você tem que usar o findIF. Só isso. Vai mudar o nome da função. Hoje ela chama derivative, vai chamar findIF. Só isso.
Então, olha só. O meu gráfico da função é quem? O azul, né? X ao cubo. Depois, o derivada primeira é quem? Laranja, a parábola, x ao quadrado, né? 3x ao quadrado. A derivada depois é a reta, derivada segunda, 6x, a reta verde. Por fim, derivada terceira é 6, que é quem? A reta vermelha. Então, aí todas as derivadas. Acabou. Vamos integrar? Integrar, eu acho mais fácil que derivar. O que é definição de integral? Como que você faz uma área debaixo de um gráfico? Tá. Pega o gráfico, faz os diferenciais. Pedacinho bem pequenininho. Você considera que você tem uma curva? Geralmente vai ser. É um retângulo. Então, calcular retângulo. Pronto, vai ficar todo ponto. Quanto menor for o H, várias vezes a altura só o nome disso Thomas de Riemann. Vamos fazer? Ó, vou mostrar a figura. Aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. Vou transformar a área embaixo da curva em vários retângulos. Então, diz que ele tira, exatamente. Toma todas as áreas do retângulo. É aproximadamente a área que tem debaixo da curva. Quanto menor for o seu retângulo, melhor vai ser o quê? A precisão. No caso da dimensão por retângulos, ficou vários pedaços do quê? Faltando, né, em branco aqui. Nesse de baixo, ficou o quê? E essa daqui compensa, né? O que sobra meio que compensa falta. Por isso, é a mesma ideia da derivada. Ó, uma é o quê? Pela esquerda, a outra pela direita e a de baixo, ponto médio. Ok? Mas antes de ver, esse aqui eu só queria mostrar porque você não tinha visualizado. Vamos lá nas somas de Riemann. Ó, aqui eu criei uma função. Função que eu criei. E elevado a menos x vezes seno de x. Eu vou definir aqui A e B o quê? São os meus limites de integração. N, quantos pontos ou quantos retângulos eu vou querer? O que eu vou fazer? H é igual ao quê? B menos A dividido por N. Ou seja, eu estou só quebrando qual que é o comprimento do meu retângulo, certo? Que é o H. Vou fazer um X lean space que vai o quê? De A até B. Quantos pontos? N mais 1. Aí vou falar que tem a soma da esquerda, a soma da direita e a soma do ponto. O que eu vou fazer? Para ir no range N, a soma da esquerda é o quê? F de x vezes H. A soma... Aliás, essa aqui é a soma padrão, né? Digamos assim. É a soma da esquerda, desculpa. Aqui é a soma da direita, que é o quê? Ao invés de eu pegar o f de x, eu pego quem? X mais 1. A direita. E ponto médio, o que eu faço? Não, olha só. Eu pego
xi e xi mais 1. Eu pego o ponto médio lá dentro e faço f de x, ao invés de multiplicar, eu multiplico por h, eu divido por 2. Certo? Então, essa divisão por 2, na verdade, ela é dentro do parênteses. O f é no valor. É nos pontos, exatamente. É dentro dos pontos. Então, olha só. Tá aqui as minhas derivadas. 2,29, minha derivada, minha derivada. 2,29, 2,60 e 2,463. Esse de baixo é de todos vezes 10 a menos 1. Eu não fiz nada além do que está ali em cima, só que eu plotei, então isso aqui é só plot do que está feito ali. Então, como eu já tinha falado, em azul, eu tenho quem? A função. E aí eu tenho os retângulozinhos mostrando como foi feito cada um deles. Uma coisa que a gente pode fazer para visualizar melhor, por exemplo, é fazer o quê? Vamos trocar essa função? Essa função é difícil, né? E elevado a menos x vezes seno de x. Escolhe uma função aí. Fácil. Essa é fácil? Ah, então tá bom. Olha lá. Direita, esquerda, ponto médio. Essa daqui a gente consegue calcular o valor de cabeça, né? Quanto que é a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3? Eu estou fazendo de quanto a quanto? Vai dar quanto, então, o resultado? 1/3, 0,3 dízima periódica. Olha os resultados que temos. Quem que ficou mais próximo? Ponto médio, né? A da esquerda está faltando, a da direita está sobrando e a do ponto médio ficou bem próxima. Isso também tem a ver com os retângulos, né? Se eu colocar mais retângulos, 100 retângulos. Olha lá. E a minha figurinha? Olha lá. Lindo, né? 10.000. Claro que vai rodar, só vai demorar. Não, dá overflow não. Muito pouco. É porque os gráficos são, os retângulos são todos coloridos, né? 10.000. Vezes 3 gráficos, 30.000. Hã? Não, não foi, né? Ele quer lento, não. A gente tá exigindo demais. É muito cálculo. E plot, né? O plot consome mais memória. Né? Se fosse só para calcular, ele já tinha feito. Não deu para ver, né? Ó, nesse daqui já não dá para ver mais o quê? A diferença, né? Olha aqui os valores. Já não dá mais para tanto faz, né? Qual o seu? Na verdade, não é por isso que está preto. É porque o retângulo tem uma borda. E a borda é preta. Estou vendo a borda dos retângulos. É só isso. Muito bem.
Outra forma de fazer a integral. Outra forma de fazer a integral. Trapezoidal. Ao invés de você fazer um retângulo, o que você faz? Um trapézio. Porque vai ser uma curva, né? Vai ficar mais próximo do valor real. Como calcular a área do trapézio? Bem, a base menor você tem? F de x. A base maior? Mais o h, mais dx, que seja. E a altura? Não, desculpa. A altura vai ser o h, né? Comprimentozinho lá embaixo. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Acabou. Então é só outra forma de fazer a soma, só que agora não é mais um retângulo, e sim um trapézio. Vou fazer aqui, ó. Cosseno de x. Mesma coisa. Quantos trapézios eu vou querer? 10 trapézios. Largura de cada trapézio, que é o h. Os pontos, mesma coisa. E aí na integral é quem? Altura sobre 2. Base maior. Aí aqui, essa fórmula, percebam que ela é um pouquinho diferente da base maior, base menor, vezes a altura sobre 2, porque ela é a... Não. Ela já é a soma de todos os valores. Vocês entenderam? É um canetão para mostrar isso aqui. Essa parte vai ficar gravada, né? Mas é a matemática, não é Python. Tá usando trapézio. Eu só quero mostrar por que a fórmula está diferente. Quando você pegar o primeiro retângulo, vai ficar com f de x0 mais f x0 mais h. Essa é a primeira, você concorda comigo? Quando você pegar a próxima, vai ser o quê? Mais h mais vezes. É isso? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A próxima é essa, não é? E a próxima? X0 mais vezes. Soma todo mundo. Esse aqui vai repetir alguma vez? Então ele é sozinho. Esse aqui repete quantas vezes? Aí vem x0 mais h mais. Todos os outros vão repetir quantas vezes? Mais. Todo mundo. Quem é o único que não vai repetir duas vezes? Tem mais um. O último. O último termo. Porque ele vai aparecer só no último. Vai aparecer de novo. Mais f de x0 mais n. Por isso que aqui está assim. y0 mais duas vezes todo mundo que está entre quem? 1 e menos 1. Menos 1 é o último termo. Então, todo mundo do meio. Mais o último. Entendeu? Aqui dá diretão a integral. Podia fazer for também, tá? Não tinha problema nenhum, dá na mesma. Entendeu ou não entendeu? Entendeu? Tá ótimo, então. Tá bom. Então, vamos embora. E aqui vamos plotar e rever o valor. Olha lá.
Quanto que é o valor dessa integral aqui? Não, é a real, a verdadeira. É cosseno. Tá aí na tela. É. Não, integral, na derivada. Seno de x. Da integral de cosseno de x. De 0 a π sobre 2, que é o que está ali. Então, o valor tem que dar 1. Tá aí o valor, ó. 0,9979. Certo? Quero ficar um pouquinho mais próximo. O que você faz? Aumenta os trapézios. Tá lá. Aí, ó. Que lindo. Até em cima. Muito bom. Trapezoidal sempre vai ser mais preciso que as somas de Riemann, que são os retângulos. Porque você vai considerar a curva. Que a curva existe. Não, mas pensa assim, ó. Aqui é a curva, certo? Se você pegar o retângulo, vai ficar ou assim, ou assim. Ou vai sobrar ou vai faltar. O trapézio, ele vai ficar aqui, ó. A frestinha é muito menor. Aqui do lado. Não, é esse trapézio aqui, ó. Professor, É muito menor a frestinha, diga. tem papéis lá atrás. Quem vai ficar passando? Não pode passar igual. Pode passar igual o retângulo, mas de qualquer forma, a frestinha é menor. Ela é menor ou para baixo ou para cima. Sempre vai ser uma aproximação. E com o SciPy, bom, SciPy, você tem que especificar qual é o método de integração que você vai utilizar. Aqui eu mostrei alguns. Quad, traps e sims. Tem vários. Mas tem que ir lá no SciPy e ver quais são os métodos. Vem do SciPy, integrate. Aí tem que chamar o nome do método de integração. Então, ó, passa quad, você passa função e o quê? Os limites. Certo? Outro, trapezoidal. Trapezoidal a gente conhece. É o nosso, né? É outro método. Nós não vimos ele aqui na sala de aula. Diga. É porque ele solta dois valores. A função solta o valor da integral e o erro esperado. A outra não faz. A trapezoidal, perceba que elas não pedem as mesmas coisas. Aqui, ó, pediu F, A e P. É o mesmo parâmetro. Aqui pediu F de X e X. F de X e X. Assim, pede a mesma coisa. F de X e X. Certo? Cada um tem a sua particularidade, porém todos calculam a integral. Olha aqui. Olha os três aqui. Não, aí esse daí é SciPy. Você dá o H, tem que abrir o SciPy, documentação, e ver o que você pode dar. Entendeu? Aí você vai dar pronto. Não, não sei, mano.
Mas abrindo o Google 2 minutos para ver o que muda o H. Pode perguntar para o Gemini, é verdade. Gemini, igual meu mundo parte de integração de quad deste código, mas tá bom. Não, você pode fazer, tipo, agora mesmo, esse cenário tá bom. Teste. Questões. Tá? Não produz. Fui treinar uma gama enorme. Tá. Aí, pode aumentar ele. Pode. Depende também da implementação dele no método lá do Sci-Fi. E às vezes lá ele fala se o usuário digitar no ele, mas menor tanto eu não aceito. Tá? Depende do caminho lá dentro. Você não tem acesso direto. Tem que abrir e olhar. Entendeu? O bom do método pronto é que você resolve na hora, mas você não sabe o que está fazendo lá dentro. Entendeu? Por isso que aqui eu mostro todos. Tem algumas aplicações que podem serviço pode ignorar. Tem outras. Pode ser sim. Pode. Depois o que isso pode ficar em qualquer coisa. Vamos ser objetivos. Questões. Estude o comportamento de f de x elevado a menos x ao quadrado, quando x vale 1,5. Quando. Não escrevi, né? Faltou, desculpa. Quando h fica pequeno. Ó, eu resolvi, mas eu quero que vocês tentem fazer sem olhar o código. Quando o H fica pequeno, tenta fazer você. Eu te falo, você pode. Não, semana que vem, qual o hospital? Não, é DO. Eu organizei, só que. Não, eu sou organizado, eu só que. Organizei. Semana que vem é DO, aí a prova ele vai integral de DO, dia 7. Dia 14, performação. Dia 21, a prova. 21, né? Eu tinha dele, eu estou aprendendo também, né? Ok. Bastante tempo. E aí, consegui estudar essa questão, quando a H pequena, sem olhar no código. Tá? Essa é um pouquinho, só para um meta. As outras eu vou fazer. Essas questões estão na prova. De questão que eu posso pôr. Olha. Eu nunca tive uma conversa com vocês. Estou vendo. Primeira questão, você pode pegar o primeiro código que a gente fez ali, fazer 4 valores de H diferentes. E aí o que acontece? Já vai ser um estudo o valor do H.
Acredito que sim. E aí, saiu alguma coisa? Eu vou mostrar esse, senão a gente não vai embora. Eu peguei esse código aqui, ó. Pela seção, que é mais fácil. Então, eu peguei esse pedaço aqui, com um pedaço de cima, e aí juntei. E só troquei quem? A função. Tá? Aqui, ó. Função, derivada analítica. No ponto, aqui eu só quero um ponto, é só 1,5. Aí, hã? Aqui eu fiz o log space, mas não precisaria fazer o log space. Poderia só fazer h igual a 10 menos 1, h igual a 10 menos 5, h igual a 10 menos 10. Aqui eu fiz log space, mas não precisaria. Fiz as derivadas. Derivada analítica faz direto, né? Porque não precisa de conta, né? Ela já está definida aqui a função. E vou plotar com os erros. Vou plotar os erros. Olha lá. Que é o que a gente já conversou, né? Quando o erro começa a ficar muito pequeno, o H, né? Desculpa. Quando o H começa a ficar muito pequeno, o erro começa o quê?
aumentar, né? Se eu colocasse uma gama de valores ainda maior aqui, daria para ver melhor ainda. Olha lá. Olha o erro, para onde vai. O erro sobe muito, né? 20. 20 pontos. Beleza? Muito bem. Eu coloquei mais duas questões, mas é a título de... Mais uma, desculpa. A título de conhecimento. Porque eu sei que nem todos fizeram circuitos 2. Circuitos 2? É, acho que é circuitos 2, que vocês estudam isso. Calcule a tensão no capacitor em um circuito RC série, suprido por uma fonte contínua, sabendo que a tensão no capacitor é quanto? Desculpa. Integral de I de T sobre C dt. Você pode selecionar o valor da tensão da fonte, da resistência e do capacitor. Então, olha só. Tem um circuito, tem um resistor e um capacitor, certo? Tensão no resistor você sabe calcular, não sabe? Quanto que é? A tensão. A resistência vezes a corrente. Mas eu falei que está em série. Tudo bem. Quanto que é a tensão da fonte? Escolhe um valor, uma fonte contínua. Tudo bem. Eu coloquei 10. Então, quanto que vai ser a tensão no meu capacitor? Vai ser 10 menos a tensão no resistor, concorda comigo? Só que isso também é a integral de quem? Da corrente dividido pela capacitância dt. Ou seja, é um problema que eu consigo resolver somente com a integral que nós vimos hoje. Vamos ver aqui. Ó, tensão na fonte, quanto que eu coloquei? Resistência e capacitância. Perfeito. Definir o tempo final vai ser de quantos segundos? 0,01. E o meu dt, que para integração é a mesma coisa que o quê? O h, né? O dt vale quanto? Aí criei um vetor np arrange 0 t final dt. A diferença desse para o line space é que o line space você fala valor inicial, valor final e quantos pontos você quer no meio. Aqui não. Valor inicial, valor final, de quanto em quanto que eu vou aumentando até chegar no final. Certo? O que eu passei quem? Entendeu? É o Hzinho. É um infinitesimal. Exatamente. Perfeito. Então, o que eu fiz? Eu falei que a tensão no capacitor começa com o quê? 0. Criei um vetor de zeros. Certo? Para ir no range de 1 até o tamanho de t, lembra, o t é o vetor que tem todos os tempos. O que eu vou fazer? Vou calcular a corrente no instante t. Tensão da fonte, menos o quê? A tensão que estava no capacitor, que ela estava, e menos 1, dividido por isso é a corrente, certo? Bom, a corrente eu consigo calcular a tensão onde? No? Não. No capacitor, não é a integral? Integral eu sei fazer. Como que eu faço? Tensão do capacitor é igual a tensão inicial, VC 0, mais I vezes dt
dividido por C. Olha só. I vezes dt, eu estou usando qual método? Corrente vezes o tempo. Qual corrente? Qual método? dt corrente. Eu tenho duas não. Tá 25. Tá 29. Tá 29. Esse cara ali no carro. Esse cara tá precisando de cor. Então, olha só. Aí, eu vendo que abaixo ele só muito. Aqui, ó. Eu estou multiplicando corrente vezes dt. É método dos retângulos. Somas de rima. Certo? Então, nada mais do que soma de rima. Qual que é a diferença aqui? Você tem que somar o valor inicial. Porque aquelas derivadas que a gente estava fazendo eram derivadas sem valor inicial, né? Essa daqui vai ter um valor inicial, que é a tensão inicial onde? Capacitor. Tem que ficar somando ela, a tensão que tinha nele antes. Certo? Pronto. Consigo achar a tensão do capacitor. Abaixo eu só plotei. Ah lá. Quem fez circuitos 2 sabe que isso aí é uma equação o quê? Ou não? Obrigado. Quando você resolve a ideia, há uma solução exponencial, certo? Na próxima aula, que é de EDO, a gente vai aprender a resolver a EDO. Porque aqui, o que a gente fez? Olha só. Eu resolvi, na verdade, quem? A integral, certo? Eu não resolvi a EDO. Na próxima, porque eu poderia simplesmente, eu não tenho a corrente, desculpa, a tensão do capacitor, poderia substituir uma na outra, e aí ia virar uma equação que tem o que dentro? Uma integral, não é? Para resolver uma equação que tem integral, o que você faz? Deriva do EDO. Não vendo da EDO. Mas qual que é o interessante? É a aplicação prática. Esse circuito é muito simples. É de primeira ordem, que a gente chama tensão do capacitor. Quando tem som do capacitor, a gente sabe que a resolução vai dar uma equação quê? Inicial. Se fosse de segunda ordem, dá o quê? Não, essa é a primeira matéria do desafio. Também já fez. Ou dois, fator. Como é que é a forma de nome? Vamos aqui. Esse aí vai ser sincero. Só porque serve que vai jogar para não é que está aberto. Não é aberto. Ah, interessante. Vai buscar. Não, estou fazendo experimentos. No osciloscópio. Com o resistor, o indutor e o capacitor em série, ligar a fonte, para vocês verem o que acontece. Estão sabendo? Bom, o indutor é uma.
Ó, na aula que vem, vou mostrar. Mas é um exponencial multiplicado por um seno. É um e elevado a menos x vezes um seno. A solução. Só que aqui, eu escrevi alguma coisa exponencial. Eu falei qual que é a solução? Não, né? Descrever. Eu falei qual que é a solução? Não, né? Porque eu usei aqui somente a integral e eu consigo ver a minha solução. Então, no numérico, tem isso. Você não precisa resolver analiticamente para obter a solução. É só uma aplicação prática da integral, tá? Vou fazer a chamada. Rapidamente. Me foi pedido para gravar a aula, colocar no YouTube, e assim eu farei, tá bom? Então, só parar a gravação aqui no Teams.